Olá, eu sou o professor Tiago Lacerda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre formatação de sumário e referências. Ok, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre como formatar um sumário e a referência. Então, não apenas eu vou fazer uma formatação do sumário e da referência, mas eu vou dar algumas dicas de como isso pode ser feito de uma forma mais leve e que facilita a nossa vida. Eu tenho aqui, sumário, que é o documento da ABNT NBR 6027 de 2012, diz que é a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento. Então, eu tenho aqui um documento que eu selecionei com algumas partes principais de um trabalho. A introdução, um capítulo e os outros tópicos do mesmo capítulo. Um detalhe muito importante que eu vou falar agora é sobre a enumeração. A introdução ela segue com o número 1. Eu já vi alguns trabalhos sem enumerar a introdução. A ABNT pede que a introdução tenha o número 1 e depois o primeiro capítulo traz o número 2. Mas como que eu vou fazer então na minha introdução quando eu estiver explicando? Por exemplo, no meu primeiro capítulo, aí vai estar o número 2 ali? Não. Aí por isso nós temos uma outra ideia que eu vou trazer para vocês aqui. Por exemplo, os títulos com indicativo numérico de seção. Eu falo seção ou capítulo. Os trabalhos acadêmicos não são divididos em capítulos, mas sim em seções primárias, secundárias, terciárias e etc. Conforme a ABNT, seção é parte em que se divide o texto de um documento que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Então, ao referir uma parte do trabalho, o autor deve utilizar a palavra seção. Por exemplo, na seção 1, trataremos sobre tal assunto, etc. E não se pronuncia os pontos quando nós estivermos falando da seção secundária ou terciária. Nós vamos ler, por exemplo, 2.1 ou 2.1.1. Vamos voltar para o trabalho para a gente começar então a formatar e colocar em prática isso que eu estou falando. Então eu tenho a introdução. Eu quero fazer um sumário. Eu soltei uma folha aqui, deixei uma folha em branco para a gente poder configurar o sumário. Eu vou selecionar a introdução, porque eu vou fazer um sumário automático. Vou lá em Referências no Word. Referências aqui no canto tem Adicionar texto. Eu vou colocar nível 1. Nível 1 porque a introdução ela é uma seção primária. Vai com letra maiúscula, caixa alta e negrito. O meu primeiro capítulo também é uma seção primária. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de seção 2, que será o meu primeiro capítulo. Estou falando a palavra capítulo ainda para facilitar a nossa compreensão em relação à divisão do trabalho que nós estamos acostumados a ouvir. Eu vou selecionar o título, vou lá em referências, adicionar texto, também é nível 1, porque faz parte da minha seção 2, que é o capítulo inicial do meu trabalho. No 2.1, eu seleciono, vou lá em referências, adicionar nível 2, seção secundária. Esta seção, quando eu acabei de formatar, já passou para negrito e itálico. Basta eu lá retirar o itálico, retirar o negrito e tudo bem. Seção secundária não vai negrito nem itálico, por isso eu retirei. A seção terciária 2.1.1, lembra que nós temos que ler 2.1.1, vamos selecionar, referências, adicionar texto, nível 3. Passou para minúscula e tirou o negrito, basta eu ir lá colocar o negrito. Muito bem, e por fim as nossas referências. Eu seleciono referências, vou em referências, adicionar texto, nível 1, porque é uma seção primária também. Referência não vai nenhum número
a ela aqui, ela tem que ficar desta maneira aqui. Aquela página que eu deixei em branco, eu vou clicar nela. Depois eu vou na minha barra referências, sumário automático. Perceba que quando eu coloco o sumário automático, ele já reconhece todos aqueles títulos que eu tinha marcado anteriormente e respeitando as seções primárias, secundárias e terciárias. A letra do sumário está um pouco diferente, eu vou lá e modifico para a letra que eu estou utilizando no meu trabalho, que é Arial 12. Sumário tem negrito, centralizo e dou um espaço aqui. Veja como que ficou já pronto e organizado. A minha introdução, a minha seção 2 do meu trabalho. Aqui eu posso marcar isso e justificar o texto para ficar alinhado aqui. O 2.1, 2.1.1 e as referências. Pronto, o sumário é simplesmente isso. A dica agora que nós vamos dar para as referências. Perceba que eu deixei as minhas referências desorganizadas fora da ordem alfabética. Então, eu posso ir colocando referência no decorrer do trabalho sem me preocupar com isso. Outra coisa, com a regra 9 da BNT, antigamente, quando eu tinha duas citações do mesmo autor, eu poderia colocar um traço aqui no nome do autor e todas as vezes que eu repetisse o nome do autor, colocaria um traço. Agora não, você tem que colocar o nome completo, igual está na primeira vez que eu fiz aqui a referência, eu tenho que fazer em todas as outras. Seleciono todas as referências, vou aqui em classificar texto por parágrafo. Ok, ele colocou em ordem alfabética. Um outro detalhe, que quando a gente estiver falando sobre utilização dos sinais, aquele sinal de menor ou maior para mencionar os links, aqui eu já tirei, ó, disponível em. Em a regra de 2018, ela tirou esse sinal. Antes nós tínhamos que colocar este sinal aqui e no final também do link, para dizer que isso aqui é um link que nós estamos utilizando. Agora não. Nós vamos retirar este sinal com a nova publicação no final de 2018. A gente não utiliza mais este sinal aqui. Outro detalhe que é legal. Vocês percebam que temos, segundo a regra da BNT, que dá um espaço um espaço simples entre cada referência. A minha está configurada diferente aqui. Eu vou tirar essa formatação para mostrar para vocês como que eu fiz isto aqui. Coloco um e-mail aqui, por exemplo. Vamos ver. A referência seria assim. O normal. Escrevi uma, dei um espaço simples. Escrevi outra, dei um espaço simples. Mas veja como que fica configurado. Se eu quero colocar, por exemplo, este última referência aqui, depois de que feito o trabalho, eu consegui encontrá-la aqui, dou um espaço simples, mas aí eu quero colocar em ordem alfabética, vai ficar da seguinte maneira. Junta tudo de novo. Então, como que eu faço? Seleciono todas as referências, venho em parágrafo, o espaçamento eu vou colocar 12 e entre as linhas simples. Veja só como que ficou organizado de uma maneira diferente. Você pode verificar se está classificado por ordem alfabética, aí você aproxima lá do título das referências, enfim, as suas referências ficam organizadas de uma forma mais simples e mais fácil de você modificar. Se você quiser aumentar aqui o espaço entre elas, basta colocar aqui, selecionar, ir lá em parágrafo, aumentar 12 não, 18 não, vamos, por exemplo, um 14. Pronto. Se é para dar um espaço entre cada uma das referências, você colocou um espaço 14 aqui e ficou aproximado daquilo que seria um espaço simples anteriormente. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado este vídeo até aqui. Se você gostou das nossas dicas, curta este vídeo, se inscreva no canal
e compartilhe com seus amigos para que a gente possa continuar esta nossa conversa sobre formatação de trabalho nas normas da ABNT. Se tiver outro detalhe que ficou ainda a desejar e que vocês precisam saber sobre o sumário e as referências, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder à medida do possível. Muito obrigado e um abraço.